Olá, pessoal! Mais uma vez, né, um vídeo aqui. Gente, alguém já te falou que existem coisas que você não pode contar para ninguém? Ou pelo menos não contar durante um certo tempo? Olha, a gente vem de uma cultura, gente, pelo menos na minha casa como criança, que a gente tinha que ser sincero e falar tudo da nossa vida para os outros. A gente confundia sinceridade, né, com ficar expondo a nossa vida. Até uma certa idade, eu achava que sinceridade era isso. Aí o tempo vai passando, a gente vai tomando juízo. Que a gente tem que guardar, gente, algumas coisas com a gente. Que quando você guarda algumas coisas, deixa de contar algumas coisas da sua vida particular, não é que você está escondendo algum podre, não é que você está fazendo coisa errada. É que tem certas coisas, gente, que não é da conta de ninguém. A gente sabe. Ó, não sei se você percebeu, as pessoas, elas estão expondo muito a vida delas na internet, nas redes sociais, né? E depois elas ficam reclamando que os outros ficam falando da vida dela. Mas elas estão, algumas pessoas se expõem ao máximo. Eu não digo que você não possa postar alguma coisa, né? Alguma coisa que está acontecendo de bom na sua vida. Mas você, gente, tem que ser seletivo. Não pode sair por aí contando a sua vida para todo mundo. E hoje em dia, né, tem uma maneira diferente de contar, né? Antigamente você contava para a vizinha, falando igual a mim verbalmente, para os irmãos, para os seus irmãos de igreja, para o bairro, para os parentes, para os amigos, né, fisicamente. Agora, a maneira das pessoas contar é através da internet, das redes sociais, e é uma maneira perigosa. Porque uma coisa, gente, é eu estar falando para um grupo de 5 pessoas. E outra coisa, eu estar falando, né, numa rede mundial, nas redes sociais, que a capacidade de alastrar a informação é muito maior e num tempo menor, né? Você já está sabendo que hoje em dia, com um clique, né, você pode enviar uma imagem de alguém ou sua e essa imagem ir parar aonde você menos imagina, né? Se você é uma pessoa que ainda não teve essa percepção, tenha. Porque eu demorei de ter, mas graças a Deus, né, eu tive juízo. Então, gente, eu não digo que você vai ser igual a múmia, né? Ser ignorante com as pessoas, dar patada. Não, não é assim, né? As pessoas perguntar as coisas para você, querer saber. Eu não digo que você vai ser ignorante, né? Porque às vezes a pessoa não tá perguntando por maldade, né? É uma conversa que ela quer ter com você, assim como tem aquelas pessoas também, gente, que são espião. Só que você, quando a pessoa vem até você, você não sabe qual é a intenção dela. Se ela tá ali como espião, como informante, né? Se ela tá apenas querendo jogar um verde para colher maduro, para falar para outra pessoa que de repente quer te prejudicar, ou ela simplesmente quer saber da sua vida para sair contando. Como eu já fiz um vídeo aqui, né? Eu falei que as pessoas, elas não têm placa na testa. Quando a pessoa vem até você, você não sabe qual a intenção dela. Você só fica sabendo depois. Então, antes que você caia numa armadilha, né? Com aquilo que você fala, porque a língua da gente, muitas vezes, gente, é como um laço, né? A própria Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muitas coisas que a gente fala que pode matar a gente, matar nossos sonhos, matar nossos projetos, né? E vir outra pessoa lá na frente fazer o que você queria fazer. Você já reparou quantas ideias por aí, gente, são copiadas? Porque às vezes a pessoa tem a língua muito solta, né? Na minha terra fala assim, tá, gente? Boca aberta, tá? Você aí que já ouviu essa expressão, escreve aí nos comentários. Você conhece alguém boca aberta? Você já foi assim? Você é? Eu já fui assim, eu reconheço. Mas agora, gente, ó, a minha boca, ó, boca de siri. Boca de siri é uma expressão. Você já reparou o siri, né? O siri é um crustáceo, né? Ou fruto do mar, sei lá, como você queira dizer. A boca dele é bem cerrada. Então, isso aí é uma analogia que tem casos e situações e com certas pessoas, a sua boca, ó, tem que ficar bem quieta. Eu era aquela pessoa que falava tudo, contava toda a minha vida particular. Aí depois eu vi aquelas pessoas que tinham ouvido falando mal de mim, usando aquilo para me destruir, até que eu tomei juízo, gente, tomei tendência. E você toma tendência com o que você fala. Às vezes você está sendo inocente, você é uma pessoa boa, mas não caia na conversa. Você é bom, mas nem todo mundo é bom, tá? Ah, mas fulano de tal é meu amigão de infância. Não importa. Você não sabe o que está dentro dele, tá bom? Então, eu vou falar algumas coisas aqui
né? Que eu tomo muito cuidado para confidenciar ou com quem eu confidencio, ou talvez eu nem chego a me confidenciar. Gente, do jeito que o mundo tá, um tá passando a perna no outro, um tá querendo arrumar uma ideia boa às custas do outro, você vai ficar por aí dando goela? Então, olha só, não, o que você não vai contar? Ou vai esperar um pouco ou prestar atenção para quem que você conta? Seus planos. Não fica contando o que você está planejando fazer, não. Você está planejando fazer uma viagem. E às vezes aquela pessoa que você está contando é louco para fazer uma viagem, está com inveja de você. Mas, Ana Maria, em que a pessoa pode me atrapalhar se eu já tenho dinheiro, se eu já comprei a passagem? Tudo bem, ela não pode impedir que você viaje e compre a passagem. Mas pode acontecer muitas coisas nessa viagem ruim, porque às vezes aquela pessoa para quem que você contou fala que está alegre com você, fala boa sorte, mas quando você vira as costas, ela fica jogando praga para que tudo dê errado para você, né? Eu já vi um caso que uma pessoa contou que ia viajar para uma amiga, né? Ela viajou tudo com o marido, com os filhos e contou para aquela amiga, né? Entre aspas, aquela amiga jogou praga, né? Tava desejando mal, porque depois a pessoa ficou sabendo. Gente, na viagem a pessoa não aproveitou, ela acabou brigando com o marido, com os filhos, ela acabou ficando doente da viagem, voltou antes da hora de voltar. Agora me diz, eu não acredito em coincidência. Você acha que isso é por acaso? Gente, tem pessoas que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. E tá assim, ó, principalmente aquelas pessoas que têm o mesmo sangue que você, tá bom? Sangue não quer dizer nada. A maior prova que laço de sangue não impede que a pessoa seja má é que Caim fez o que com Abel? Tirou a vida de Abel. Hã? Presta atenção, hein? Não seja desavisado. Tem mais, existe a questão da inveja, né? Às vezes você vai montar um comércio, você conta para uma pessoa, aquela pessoa vai lá na frente e monta o comércio na sua frente. Aí, antes de você fazer, ele já é um concorrente. E você acaba tendo que desistir. Porque, às vezes, naquele local só dava para montar aquele comércio. E, às vezes, aquela pessoa para quem você falou tinha mais dinheiro que você, correu e foi lá na frente com inveja e usou a sua ideia. É isso que você quer que aconteça? Outra coisa, se você ficar contando seus sonhos para as pessoas, seus projetos, a pessoa pode atrapalhar e desanimar. Gente, ó, a gente tá num país que tem gente que não quer fazer nada da vida para mudar. A pessoa quer viver a mesma vidinha de merda. E quando vê uma pessoa que é empreendedora, que quer fazer acontecer, né? Que quer sair da lama, melhorar a vida, aquela pessoa, em vez de pegar como exemplo, ela vai fazer tudo para te atrapalhar. Porque nem todo mundo tem coração bom. Ana Maria, todo mundo é ruim? Não. Mas você sabe quem é e quem não é? Né? O fato da pessoa te conhecer há muito tempo e de você ter um relacionamento de amizade no trabalho ou em qualquer lugar, gente, não significa nada. As pessoas, elas estão se revelando. E as situações revelam quem que é quem, tá bom? Então, para que você vai contar? Faz primeiro, depois conta. Você tá pensando em fazer um curso técnico, né? Aí você vai lá perguntar para sua amiguinha que não gosta de estudar. Fulano, eu devo fazer um curso técnico de tal coisa? Ela vai dizer o quê? O que você acha que ela vai dizer? Ó, ela pode até dar uma de hipócrita e dizer: ai, fulano, que bom, você vai fazer mesmo, mas olha aqui, ó, essa profissão que você está escolhendo aí não está dando dinheiro, não. Primeiro ela morde, né? Depois ela sopra. O que você acha que tem por trás dessa conversa dela? Ela já jogou um balde de água fria. Eu duvido que depois que você ouvir isso, que você já não vai ficar um pouco desanimado, né? Não é melhor você vai lá, se matricula no curso, começa a fazer o curso, né? E vai fazendo. Por que você tem que contar para os outros? Não é tudo que você tem que contar. Ah, Ana Maria, mas a pessoa vai ver eu indo para o curso. Sim, se a pessoa olhar e ver você indo para o curso, você não vai mentir. Mas você também não precisa entrar em detalhes dizendo assim, ó, eu comecei o curso tal dia, eu paguei tal dia, eu estou estudando tal dia. Não, tem algumas coisas, gente, guarda para você, até para amigos. Olha, gente, tem coisa que a gente não conta nem para amigos. E tem coisa que a gente não conta nem para os da casa. Porque do jeito que tá a coisa... Até os da casa, gente, Jesus disse, os inimigos do homem são da sua própria casa. Por que você acha que Jesus falou isso? Que às vezes, sem querer, a pessoa manda uma palavra de desânimo. Então, a pessoa que não quer estudar, que não gosta de estudar, ela não vai incentivar o outro que quer estudar. Concorda?
Vai lá e faz. Você é uma pessoa que está querendo comprar seu primeiro carro, né? Você está juntando um dinheirinho, aí você já chega lá, fala pro teu amigo de academia, teu amigo no trabalho, ó fulano, eu tô cansado de andar a pé, vou comprar um carrinho aí. Aí seu amigo vai perguntar, fulano, que condição que você tem para ter um carro, rapaz? Olha quanto a gente ganha aqui. Você vê, ele já vai jogar um balde de água fria. Mas ele não sabe quanto que você tem guardado. E às vezes você cai da besteira de contar até quanto você tem guardado no banco. Gente, hoje em dia, você não pode ficar falando muito que você tem dinheiro. E muito menos quanto. Você sabe que tem pessoas que têm essa mania de falar? Eu não sei se elas falam para se engrandecer, ou ego, ou para testar as pessoas, entendeu? Eu não sei se ela fala para ver as pessoas ficarem com inveja dela. Não esqueça, gente, que você está colocando um laço. Você que fica falando quanto você tem na conta, no banco, guardado. Eu já vi casos, né, no jornal, na televisão falando que amigo, né, tirou a própria vida, né, do amigo para poder pegar aquele dinheiro. Gente, tem gente de todo tipo. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas, às vezes, no mínimo, esse amigo que você vai contar, né? Colega, entre aspas, às vezes ele não tem dinheiro para comprar um carro, não tem o carro dele, entendeu? Vai falar assim, ó, como fulano é besta, tá aí se exibindo, dizendo que vai comprar um carro, que ele pensa que ele é, ele não vai aguentar nem pagar. Então a pessoa, ela já começa o quê? A jogar praga, né? Porque tem pessoas que não têm, gente, não quer que você tenha. Você entendeu? Coloca isso na sua cabeça. Quando eu tinha uma coisa boa na vida, eu achava que todo mundo gostava de mim, que todo mundo ficava feliz com minhas conquistas. Gente, não é mais assim. Não é. Não é todo mundo que fica feliz quando você vai adquirir um bem. E às vezes a pessoa tem e não quer também que você tenha. Tem vários tipos de pessoas, tá bom? Então abre teu olho. Para de ser boca aberta. Não fica falando quanto você tem não na conta, não. E se alguém vai lá e pega seu dinheiro de alguma forma, né? Por exemplo, você ganhou uma causa na justiça. Que necessidade você tem que falar para todo mundo que você ganhou uma causa na justiça, que você ganhou um prêmio, até um prêmio de loteria. Tem gente, ó, gente, a gente cansa de ver aí na televisão, nos noticiários, tem gente que perde até a vida porque ganhou uma bolada de dinheiro em uma determinada situação, aí vem um grupo de pessoas que já estava ali de olho, armou uma cilada e aquela pessoa perdeu o dinheiro e ainda perdeu a vida. A gente acha que isso acontece só em novela com quem é rico. Não é não, gente. Hoje em dia tá perigoso. Tem gente que tá atentando contra a vida do outro por causa, às vezes, de uma mixaria. Tá bom? Às vezes você tá contando para uma pessoa boa, mas às vezes aquela pessoa boa, ela conhece outra. Sem querer, ela vai contar também, não por maldade, mas às vezes aquela outra pessoa que é amigo, né, seu, não é boa como seu amigo. Você notou como você corre perigo? Se você ganhou um prêmio, se você ganhou uma promoção na empresa, se você vai ter um aumento de salário, não fala para ninguém. Esse é o tipo de coisa que você não tem que falar. Você só tem que conversar com as pessoas diretamente envolvidas. Por exemplo, você ganhou um aumento de salário na empresa. Quem são as pessoas diretamente envolvidas? Aquela que vai pagar o seu salário e vai dar o seu aumento. O seu colega não precisa saber. Porque ele sabendo, ele vai começar a se perguntar, o que, que você tem que eu não tenho? Porque eu também não recebi aumento. Mas às vezes você fez coisas que mereciam aumento que ele não fez. E a pessoa, ela não quer saber. Porque a maioria das pessoas, gente, ela quer saber do resultado, mas ela não quer saber do processo, tá bom? Então, toma cuidado com sua língua, não sai falando por aí. Você ganhou um dinheiro, ganhou uma causa na justiça, vai ajeitar sua vida? Vai ajeitando sua vida. Compra a sua casa, reforma, compra seus móveis, seu carrinho, paga a faculdade dos seus filhos. Se as pessoas perguntar, né? Porque sempre tem alguém que fica bisoiando, né? Fulano, você comprou móveis novos? Onde você achou dinheiro? Onde que você arrumou dinheiro para comprar esse carro? Você não precisa falar que você ganhou uma indenização. E nem ser estúpido. Sabe o que você fala? Ó, fulano, Deus abriu uma porta para mim. Pronto. Você não precisa dizer que porta. Deixa que a imaginação da pessoa voe. Tem gente que fica falando tintim por tintim, vai comprar um carro, fala em que concessionária comprou, em quantas vezes pagou, como que foi a negociação. Por que você tem essa necessidade de ser tão detalhista? A pessoa, por acaso, é investigadora? Para ficar investigando sua vida? Né? Você educadamente, não precisa ser grosseiro, fala assim, ó, Deus me abriu uma porta, eu recebi uma bênção. Pronto, você não precisa falar qual foi a bênção. Tem certas coisas, gente, que você não vai poder escolher.
Por exemplo, se você anda bem vestido, bem arrumado, todo mundo vai ver. Não é para você ficar escondido com medo do invejoso ou do malfeitor, né? Se você anda bem arrumado, se você come bem, né? Ou mora numa casa bem mobiliada, né? As pessoas que te conhecem vai saber. Mas elas não precisam saber quanto você pagou por cada móvel, quanto você pagou por cada par de sapato. Precisa falar, né? Você viu como os detalhes ficam para você. Gente, a gente tem que aprender a ter nossas intimidades. Eu demorei muito de aprender isso, mas quando eu aprendi, gente, minha vida ficou melhor. Eu consegui fazer minhas coisas melhor. E para encerrar o vídeo, gente, ó, se você fica com a boca calada, ninguém te sabota, tá bom? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Todo mundo usa esse ditado, mas esse ditado ele é muito forte e ele tem um grande ensinamento, tá bom? Tem gente que gosta de detonar o que o outro tem antes da pessoa conquistar. As minhas coisas, gente, eu faço tudo em segredo, tá? Porque não é que eu tô fazendo coisa errada. Graças a Deus, eu não me meto com coisa errada. Eu só me meto com coisa certa. Mas não é da conta de ninguém saber, né? A casa em que eu moro, ninguém precisa saber quanto que eu paguei. Eu posso aqui falar no vídeo, né? O quanto que eu lutei para ter o que eu tenho. Mas tem certos detalhes que eu não conto aqui. Que eu não conto para ninguém. Quanto custou, quantas vezes eu paguei, se eu paguei à vista ou não paguei à vista. Isso não interessa. Gente, isso fica em off, tá? Hoje eu vivo uma vida bem reclusa, bem assim discreta a minha vida. Eu não tenho nada para ficar ostentando. Eu sou uma pessoa simples, você entendeu? Como você. E discreta. Mas não é errado você guardar as coisas na sua intimidade. E por quê? Sabe o que acontece? Às vezes você fala muito da sua vida, mas essa pessoa que está te ouvindo, ela não fala nada da vida dela. Ela só quer saber da sua. Mas quando você vai perguntar alguma coisa, ó, ela guarda tudo quieta, ela passa um zíper na boca. Então aprenda também com os outros, tá bom? Você já reparou que o fofoqueiro, ele fofoca de todo mundo, mas ele não fofoca da própria vida dele? Hã? Porque ele é esperto, gente. Ele não coloca a vida dele para todo mundo saber. Então seja esperto também, tá bom? Aqui foram algumas coisas que você tem que guardar em segredo, parar de ficar falando, ou então esperar o momento certo e a pessoa certa para falar. E quando mais, por uma questão até de segurança, ó, nem falar. Tem que morrer com você, gente, certas coisas. Ou então você falar com aquelas pessoas que foram envolvidas no que você conquistou, que te ajudou a pagar, que te ajudou a comprar. Entendeu? Aquelas bem contadinhas nos dedos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha aí, me diz aí, você é aquela pessoa que vai colocando no ventilador tudo que acontece na sua vida? Você já passou apertado por causa disso? Você mudou agora, aprendeu uma lição? Como que é? Deixa aí nos comentários o que você achou, tá bom? Muito obrigado e tenha um bom dia. Tchau.